vamos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. 15 da harpa. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, em seu sangue verteu, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas meu sono me fiz, compreender e não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quando então este meu coração, conhecendo o excelso amor, me levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus, né? Louvamos a Jesus. Chegamos a uma parte importante
de adoração ao nosso grande Deus. Agora é o momento de nós debruçarmos para ouvir a palavra de Deus. Estarei passando a direção do trabalho e juntamente para o nosso pastor, presidente, Ronaldo Silva. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estou muito feliz nesta noite, com a participação dos irmãos. E eu falei para o pastor Milton, eu gostaria que bastante gente participasse, cantando, louvando a Deus, e se preparando para ouvir a palavra de Deus. E aqui na nossa igreja nós permanecemos, na nossa simplicidade. A Bíblia diz para a gente não se afastar da simplicidade que há em Jesus Cristo. O que enriquece esse ambiente é a presença de Deus no nosso meio e a certeza de que estamos fazendo isso do fundo do nosso coração, em gratidão a Deus, a tudo aquilo que Ele fez por nós, Agradeço a cada um dos irmãos que veio aqui nesse culto, louvar ao Senhor, cantar com alegria. É preciso ter muita fé e coragem para fazer a obra de Deus, Não pense que é fácil, não. Eu estou ali sentado, mas aquela preocupação em todos os sentidos, Mas é a urgência da palavra de Deus que me faz pensar nisso daí. Eu vou ler uma palavra com os irmãos, e hoje o nosso culto, eu gostaria, irmãos, se Deus nos der a graça e nos conceder essa oportunidade da gente continuar com uma série de estudos aí, eu vou falar das parábolas do reino. Tem um homem um pregador que eu achava ele uma pessoa fantástica, Ele morreu, infelizmente. Eu ouvi umas pregações dele que nunca mais me esqueci. Ele pregava muito a respeito do reino de Deus. Do reino de Deus. Eu aprendi muita coisa sobre o reino de Deus, E o que nós vamos ler hoje é uma dessas parábolas que fala sobre o reino de Deus. Está no livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Eu não queria ler toda essa passagem, mas eu acho importante, meus irmãos, mesmo porque enquanto eu estiver lendo, vai me refrescando a memória daquilo que eu tenho que falar para os irmãos. Porque enquanto os irmãos estavam cantando, eu estava cantando também. Eu estava cantando e preocupado em ajudar os irmãos também a cantar com alegria, E agora eu preciso me concentrar na palavra para ter o que dizer para vocês aqui, tá bom? Então, Mateus capítulo 22, versículo 1, diz assim: Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Preste bem atenção que é importante essa leitura. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, quer dizer, ele insistiu, Eis que tenho o meu jantar preparado, os bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Aí ele diz assim: E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados,
mas poucos escolhidos. Amém? Essa é a leitura que fizemos da nossa palavra, dessa palavra. E agora vamos tentar explicar para os irmãos o que significa isso. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Irmãos, nós não estamos aqui para discutir se Deus existe ou não, se a Bíblia é verdadeira ou não. A verdade, meus irmãos, é que nós estamos num mundo que outros já passaram por aqui, né? Outras gerações já passaram. Esses dias mesmo eu estava olhando, passou-se outras gerações e nós também não vamos passar. Nós não vamos ficar aqui. A pergunta que se faz a vida inteira é essa: de onde viemos e para onde vamos? Essa é a questão. A questão fundamental aqui não é discutir se Deus existe ou não existe, se existe céu, se existe inferno, o que vai ser. A questão é o seguinte: eu e você vamos morrer, que é o caminho de todos os seres humanos. Todos os homens que passam por aqui fazem isso. E todo mundo tem uma religião, porque ele sabe que a vida de certa forma, aqui ela tem que acabar, ela chega no final, né? E como eu estava explicando para os irmãos, me parece que Deus está guiando para uma continuação de alguma coisa que eu venho falando já para os irmãos. Então, eu tenho falado a respeito dos dois caminhos, né? A gente diz assim, a gente pensa que quando a gente chegar lá no final do nosso caminho, no final da nossa vida, aí ou nós vamos para a vida eterna, ou nós vamos sofrer a eternidade. Só que, meus irmãos, o que muitos não sabem é que esse caminho que nós estamos trilhando, ele ou é um caminho de paz e de alegria e de gozo já nessa vida, ou ele é um caminho que já pode, como muitas vezes disse, eu estava comentando aqui com o pastor Milton, aquelas pessoas que dizem que a vida é um inferno, não estão erradas, porque eles já, aqui na vida, eles já vão experimentando um pouco daquele caminho mau que eles estão andando, cheio de problemas, cheio de dificuldades, de luta, doença, enfermidades, problemas na família, problemas de tudo quanto é tipo, que tornam a vida das pessoas muitas vezes insuportável. Aí você diz assim, bom, e os crentes não passam por isso? Sim, eles passam, só que eles têm as promessas de Deus, eles têm o apoio do Senhor. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus, as promessas da Bíblia são justamente essa, para quem anda no caminho do Senhor, né? Como a gente vê, por exemplo, o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, enfim, Deus está falando que dá proteção, né? Então há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Quem está no caminho para o céu, para a vida eterna, já começa a desfrutar disso desde agora. Como? Desfrutando das promessas e da proteção de Deus. Você sabe que é muito duro você abrir o Facebook ou a internet e se deparar com tragédias assim que se você for uma pessoa de coração fraco, você simplesmente perde até a vontade de viver, porque coisas muito ruins acontecem por aí, né? Mas aí a gente diz assim, como é que... esses dias eu estava vendo uma reportagem onde um homem estava cantando uma música, né, a respeito de uma criança que foi sequestrada, morta e tudo mais, e falava no nome daquela música dela, daquela música que ela fez para aquela criança, dizendo assim, porque a gente diz que lá no céu tem alguém cuidando da gente. Mas isso é bobagem. Quer dizer, onde é que estava Deus quando isso aconteceu? Aí essas blasfêmias, elas acontecem, não é por ignorância, viu? Isso daí é proposital. Porque, na verdade, que obrigação que Deus tem de cuidar de quem não quer saber de nada dele, de quem não quer nada com ele, né? Quer dizer, as pessoas querem viver a vida separadas de Deus e quer que Deus cuide dos filhos dele, quer que Deus cuide da segurança deles.
Se você serve a Deus, é claro que Deus vai cuidar dos seus filhos, Deus vai cuidar da sua casa. Por quê? Porque você vai fazer que nem Jó fazia, e como é o nosso dever fazer, de dizer: Senhor, guarda meu filho, protege meu filho. Agora você vai para um bailão, você está numa roda de amigos, bebendo, aí sua filha desaparece, aí você diz assim: aonde é que estava Deus? Olha, Deus está no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Você está cuidando da sua vida do jeito que você quer. Se você acha que Deus tem a obrigação de cuidar do seu bem-estar para você viver longe dele, é claro que isso não vai acontecer. Agora, quando a gente fala assim, meus irmãos, dessa questão de muitos são chamados e poucos escolhidos, eu também já ouvi outra pessoa dizer assim, eu não vou me importar eu não vou me importar com isso, porque se eu tiver que ser salvo, eu vou ser, porque já que Deus é Deus que escolhe. Ora, a pessoa que fala assim, ela já está escolhendo o caminho do mal, porque afinal de contas, eu não posso me basear naquilo que eu não sei, porque quem sabe de nós aqui que Deus nos escolheu? A gente não sabe, a gente só sabe se permanecer até o fim. Se a gente permanecer até o fim. Mas uma coisa eu sei, Deus nos deu a oportunidade, porque Ele chamou, Ele chama a todos. Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora é onde você entende que a questão da escolha, a doutrina como é que se chama, meu Deus? A doutrina da eleição, ela é genuinamente bíblica. É Deus que nos escolhe para salvar, né? Deus escolhe para salvar quem Ele quer. Mas essa escolha, irmãos, ela não é a Bíblia diz claramente, é isso aí que eu quero explicar para os irmãos, né? Eu estou tentando pegar aqui o fio da meada, né? Que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então Deus escolhe uns e não escolhe outros? Não é assim. Não é assim. Porque a Bíblia diz claramente lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 34 a 35, que Deus não faz acepção de pessoas. E o que é não fazer acepção de pessoas? Fazer acepção é tratar com favoritismo, com parcialidade, com injustiça. Quer dizer, tratar uma pessoa de um jeito e outra de outra. Isso Deus não faz. Uma fraqueza muito grande que as pessoas têm é seguir, às vezes, certas doutrinas. Existe a chamada doutrina da predestinação, a doutrina do livre-arbítrio, quando na verdade, meus irmãos, você não tem que abraçar uma doutrina nem outra, mas todo o conselho de Deus. Porque se é verdade que Deus nos escolhe, também é verdade que os homens têm responsabilidade naquilo que eles fazem e no destino que eles têm, né? Porque Deus não trata ninguém com parcialidade. Outra coisa, quando se fala sobre a doutrina da predestinação, por exemplo, que diz que a doutrina da predestinação é a mesma doutrina da eleição, dentro do calvinismo, né? Que foi Calvino que desenvolveu essa doutrina. Me parece ser uma coisa muito arbitrária, né? Arbitrária. E o que é arbitrário? Arbitrário quer dizer, é baseado na vontade própria, no capricho, na falta de regras. Tipo assim, eu já ouvi eles dizerem assim que uma criança, quando morre, se ela não for escolhida, ela vai para o inferno. Isso não é possível, porque Deus não condena inocente. Porque Deus não, a Bíblia diz assim que os inocentes não são condenados. Jesus disse assim: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Elas não são responsabilizadas por nada, né? Então, há uma fraqueza nisso que parece que... Eu vou explicar uma coisa para vocês, que eu já li muito a respeito desse assunto, e da maneira como eu interpreto, alguém poderia dizer assim: não, mas nesse caso é o homem que escolhe a Deus e não Deus que escolhe o homem. Não é verdade também, porque a Bíblia, ela deixa bem claro que existem regras. Tem uma coisa, inclusive, que eu ouvi alguém dizer uma vez, não sei quem, mas alguém dizendo assim que serviu o exército,
E quando você é punido por alguma falta que você faz, aí o superior lá, o capitão, o general lá, diz assim, ó, você está sendo punido pelo regulamento, não é eu que estou punido. Quer dizer, é o regulamento que vai punir você. Então, na questão aqui, não é o capricho de Deus, mas são os requisitos que Deus escolheu para levar para o céu aqueles que Ele quer, né? Primeiro, tem que abandonar os pecados. Quando você lê na Bíblia assim, ó, Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem subirá na tua presença? Aí diz, aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, que não jura enganosamente. Quer dizer, isso são regras que servem para qualquer um, mas que exclui quem não estiver dentro dessas regras. Se Jesus diz assim, olha, quem ama ao seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu negócio, sua vida nesse mundo, mais do que a mim, não é digno de mim. Quer dizer que as pessoas que agem dessa maneira, elas estão automaticamente excluídas do reino de Deus. Você pensa que isso é brincadeira, mas não é, porque Deus fez isso com Abraão, pediu a ele o filho dele, porque queria saber se o amor que Abraão tinha por ele era maior do que o que ele tinha pelo filho dele. Porque se o seu amor por Deus não for maior do que qualquer coisa que exista nessa vida, você não é digno de herdar a salvação e a vida eterna. Porque você tem que entender que os seus filhos são filhos de Deus, que a sua casa, seu carro, seu trabalho, seu negócio, sua saúde, tudo vem de Deus. Então, e essa parte, quando Jesus diz assim, ó, se você amar nesse mundo qualquer coisa mais do que a Jesus Cristo, se qualquer coisa que você colocar acima do amor por Jesus, você não é digno dele. E lá no Velho Testamento, Deus diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, por todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. O amor a Deus vem em primeiro lugar. Então isso, meus irmãos, quem está excluindo não é Deus. Deus está excluindo quem não entra por essa regra. Isso é uma regra que Deus criou. A regra é essa, que você tem que colocar Ele em primeiro lugar se você quiser viver com Ele. Então, não é um capricho de Deus, né? Não se trata de abuso de poder, não se trata de apenas a vontade de Deus, não. É a mesma coisa, você chega num lugar onde estão oferecendo um emprego, aí diz assim, olha, emprego R$10.000 por mês, você tem que ter o segundo grau, você tem que ter o curso não sei o que lá, quer dizer, o anúncio é para todo mundo, mas quem não entrar, quem não tiver aqueles requisitos, o que eles estão? Eles estão fora. Eles estão fora. E o que acontece, quando o Senhor entra aqui porque as parábolas, meus irmãos, do reino, elas são muito interessantes. Para eu não perder nada, já que o nosso tempo é tão curto e não dá para fazer um estudo muito, muito longo, quando ele diz assim, o rei entra mandou chamar todo mundo, né? Vai pelos valados, traz todo mundo que você encontrar na rua, traga para dentro da minha casa. Mas quando ele entra, que tem alguém que não está vestido de forma adequada. Porque, segundo uma explicação que eu vi, pelo fato daquelas pessoas ser pessoas que não tinham condições, o próprio rei fornecia vestes para ele. Mas a pessoa pode simplesmente se recusar a vestir aquela vestimenta. Dizer, não, eu não quero botar isso. Né? Você encontra, por exemplo, muita gente, muito morador de rua, que ele não quer ir para um albergue, ele não quer, porque eles não querem se submeter às regras dali. Então quem exclui eles são as regras, não é a pessoa ali está para quê? Mas para entrar ali tem que ter regras, tem que ter normas, tem que se submeter àquelas normas. Então, quando a Bíblia diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos, é porque Deus estendeu a salvação ao mundo inteiro.
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque amanhã um pode dizer assim: ah, mas eu não fui chamado, não foi me dada essa oportunidade. Então, eles são chamados. Porém, meus irmãos, quando eles vêm para o evangelho e eles não se colocam, eles não se adequam às regras, né? Eles não estão, existe uma, eu aceito ir, mas do jeito que eu quero, aí não vale. Só que a questão da escolha é uma coisa muito maravilhosa, porque a pessoa que tem essa convicção de que foi escrito no livro da vida, esse livro que Deus tem escrito com o teu nome, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Antes de Deus fundar a terra, ele já sabia tudo o que ia acontecer, e ele chamou os anjos e disse assim: escreve ali o nome de fulano, cicrano, beltrano, escreve esse, escreve Antônio, escreve João, escreve Maria, escreve ali, esses aqui eu vou salvar. Mas isso daí não é capricho, isso é, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo nós fomos escolhidos pela presciência de Deus. É uma capacidade que Deus tem de conhecer o futuro, de conhecer o fim antes do começo. É como alguém te dá dizer assim: olha, você não tem qualificação para isso. Ah, mas como você sabe que eu não tenho? Então vem comigo, vamos ver. Então Deus nos prova. E aí ele vai dizer assim: viu, você não tem mesmo condições. Então Deus não tem. Irmão, você tem que entender que essas regras que Deus estabeleceu, quando eu falava semana passada, eu disse assim: isso é vocação. Isso é uma vocação para ser salvo. Isso é uma inclinação. Isso é uma aptidão que a pessoa tem, mas que Deus conhece antes de você nascer. Então, meus irmãos, toda a responsabilidade da nossa salvação recai sobre nós no momento que nós somos chamados. Nós somos chamados, recai sobre nós. A Bíblia, uma das palavras que é usada na questão da predestinação e da eleição, é aquela palavra que diz assim, que Esaú e Jacó, eles não haviam nascido, eles não tinham feito nem bem nem mal, mas Deus diz assim: o menor servirá ao maior. O menor seria Jacó e o maior seria Esaú. E a Bíblia diz que isso Deus fala para mostrar a soberania dele. Mas acontece que Deus sabia o que ia acontecer. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Vamos ler a história dele, deixa eles caminhar, deixa ele se deparar com cada coisa. E chegou lá adiante, o Esaú mostrou quem era. Ele se revelou no momento que ele desprezou a primogenitura. A Bíblia diz que ele não fez caso. Mas quando Deus escolheu Jacó, ele sabia quem ele estava chamando. Ele sabia por quê? Porque Jacó demonstrou ambição pelas coisas espirituais. Jacó tinha ambição. Ele, para ser o primogênito, para receber muito mais do que todos os outros filhos, tinha que nascer primeiro. E ele não teve essa chance. E diz a Bíblia que ele ainda nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Aquilo, meus irmãos, era a vocação que ele tinha. Deus não escolhe o que é ruim. Deus não escolhe o que é pior. Você não vai no supermercado para chegar numa banca de frutas e pegar um tomate estragado, e pegar uma maçã podre, e pegar uma banana que já está passando do ponto. Não. Quem escolhe o melhor. E um crente deveria saber que Deus ama as pessoas que têm coragem. Deus não gosta de covarde. Deus não gosta de medroso. Deus não gosta de homem dobre, de coração dobre. Quando o Senhor se apresentou para Gideão, ele disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque Deus ama essas coisas. Então, meus irmãos, se você foi chamado
Evangelho de Jesus Cristo um dia entrou no teu coração, e você foi para uma igreja, e você começou a frequentar aquela igreja, você tem, a porta está aberta, agora você que deve mostrar o seu interesse. Eu não vou me importar com quem, meus irmãos, ouve, escuta a vida inteira e não aprende nunca. Sabe por quê? Porque essa pessoa não tem vocação para aquilo. Ele não está preparado, o coração dele está voltado para outras coisas. Quando chega lá no final, diz assim: Senhor, eu não fui salvo porque tu não me escolhesse. Não, você não foi salvo porque você fez as suas escolhas. Quando você diz assim, eles, porém, não fazendo caso disso, foram cada um para o seu campo, cada um para o seu negócio. Quando o Senhor Jesus chamou Pedro e João e aqueles pescadores, ele disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Deus viu valor na vida daqueles homens. Deus disse assim: vocês são grandes pescadores, vocês servem para a obra que eu tenho preparado para você. E eles largaram tudo. O apóstolo Paulo largou tudo. Um dia eu fiquei pensando assim comigo, eu digo: Senhor, em que ocasião acontece isso? Não é possível chegar lá no céu, por exemplo, nas bodas do Cordeiro, na hora da festa, onde os crentes estão todos ali, vestidos de branco e tal, aí Deus chega e diz assim: como é que tu entrou aqui? Eu ficava pensando que aquilo era lá no céu, mas como é que essa pessoa ia chegar lá no céu? Porém, meus irmãos, ultimamente, estudando as Escrituras, eu entendi que parábolas, eu já sabia disso, mas entendi mais profundamente, são comparações. Isso não são profecias. Isso acontece todos os dias. Todos os dias, quando Deus chama, porque, olha, desde quando Jesus fundou a igreja, no começo, no primeiro século, todas as gerações, elas viram sinais da vinda de Jesus. Todas as gerações passaram por essas parábolas. Por quê? Porque o Senhor, quando de vez em quando, nem todo mundo, meus irmãos, que vem para a igreja e que depois abandona, tem dois motivos: ou eles vão embora porque eles desistem da fé, como a Bíblia diz, né? A apostasia entra no coração e eles desistem, eles voltam atrás, né? Eles desistem da fé. Outras vezes eles simplesmente são cortados por Deus. A parábola da videira mostra isso. O Senhor é o lavrador, e Jesus Cristo é a videira verdadeira, e nós somos ramos, somos galhos. E Deus todos os dias está olhando para ver se nós estamos produzindo alguma coisa. E aquele ramo que está grudado em Jesus Cristo. Então veja só que isso não é uma profecia, mas uma comparação. Porque o reino de Deus ele é comparado a uma rede jogada no mar, que traz todo tipo de peixe, mas quando arrastam para a praia, eles pegam os bons e os ruins ele devolve, ele joga fora, ele não quer. E uma das parábolas é essa daí, que Jesus é uma videira. E ele está falando que o agricultor cuida daquela planta, assim como nós cuidamos dessas plantinhas aqui. E nós tiramos aquelas folhinhas mortas e nós botamos água. Porque quanto mais ela vai ficando florescendo, a gente vai cuidando. E Deus, quando olha em nós, produzindo frutos para a glória do nome dele, ele vai tirando aquelas coisas que nos incomodam. Ele vai tirando aquelas coisas que nos perturbam. Ele vai tirando porque ele vai limpando o nosso caminho para que você produza mais e mais fruto. Mas quando ele olha para nós e vê uma vida inútil, uma vida que não é produtiva, uma vida desleal, uma vida desleixada para com as coisas de Deus, e aquele galho fica seco, ele corta e joga fora. Assim
muitos não conseguem ficar dentro da igreja porque eles são simplesmente cortados. Isso não é na eternidade, isso não é no fim do mundo, isso não é quando tudo acabar, isso é aqui, hoje e agora. Da mesma maneira, quando o Senhor chama e a igreja vai e prega o Evangelho, e Deus vai trazendo as pessoas para dentro da igreja, e de vez em quando o Senhor vai dar uma olhada, e ele caminha daqui e caminha dali, e diz assim: esse daqui, por que você está aí e não está vestido de vestes? Tira ele daqui também. Porque, irmãos, a vida de Jesus é uma outra coisa. A vida de Jesus, a Bíblia fala exatamente como é, com toda a clareza, mas a gente não consegue nem sequer imaginar como é. Você sabia que os mortos verão Jesus Cristo? A Bíblia diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os trapassaram, quer dizer, até mesmo aquelas pessoas que traspassaram Jesus, que maltrataram Jesus, também verão. Como verão? Como vão ver? Você sabe que teve uma Copa do Mundo lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? Em qualquer lugar do mundo, todo mundo vê o que está acontecendo lá. Ou você acha que Deus não tem poder para fazer com que lá no inferno eles fiquem vendo lá de alguma maneira, assim: olha, Jesus está voltando para a terra, acabou nossa esperança. Agora nossa esperança está enterrada neste inferno para sempre, nessas trevas, nessa escuridão, e eles vão gritar, e eles vão chorar, porque eles vão entender que agora Deus acabou com o sistema do mundo, que agora todas as coisas terminaram, e eles serão tudo lançados num lugar só. E os vivos, os que estiverem vivos, verão Jesus vindo, e os anjos de Deus como um raio de fogo, buscando, porque a Bíblia diz: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombetas, a trombeta soando, e para acordar o mundo, nos quatro cantos da terra, todos os homens serão despertados por um grande barulho de trombetas de Deus, e eles correrão para fora, e todo olho verá Jesus Cristo vindo. E os que estiverem lá perdidos, e os que estiverem mortos também assistirão, onde quer que eles estejam. Esse é um dia, meus irmãos, esse é um dia que eu não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu verei, como você também, porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, para que se encontrarem com o Senhor nos ares. Então todos nós vamos ver, mas não vamos ver como aqui. Só vai ver lá no céu quem estiver vivo, os homens que estiverem aqui. As outras parábolas, elas se cumprem todos os dias na nossa vida. A parábola como é que se diz? Da figueira infrutífera. Que está essa figueira aqui que não dá fruto? Qual é o problema dessa figueira? Tira isso daqui. É assim, meus irmãos. Deus trabalha com os melhores. Não, ser crente não é para fraco. Você sabia disso, não sabe? Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e pegue todo dia a sua cruz e siga-me. E aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não tem aptidão, não está preparado. Por quê? Porque a obra de Deus não é para qualquer um. A obra de Deus é para aquele que Ele escolhe para fazer. Não basta querer, tem que ser escolhido por Deus. E então alguém diz assim: Senhor, eu quero ser salvo, mas você não tem condições. Mas eu quero, então vem aqui comigo, vamos caminhar aqui. Senhor, pois é, pensando bem, eu acho que não é para mim mesmo. Você mesmo se excluiu. Porque a salvação é assim. Existe uma predestinação para os salvos, mas quem se perde fizeram sua própria escolha, porque a oportunidade foi dada a todos. Então, por que muitos são chamados? Porque Deus não trata o homem com acepção.
Porque Deus dá oportunidade igual para todos. Agora, isso tem regras, não é capricho dele, não é favoritismo, não é parcialidade. Porque Deus nos trata todos iguais. O que nos diferencia é se entramos no caminho ou não, se seguimos as regras ou não. Abandonar o pecado, abandonar o mal, servir a Jesus, colocar Ele em primeiro lugar. Se Ele não é o primeiro lugar na sua vida, e eu já vou dizendo desde agora, que o caminho que muita gente pensa, vamos deixar. Eu não sei se eu vou ser salvo, não sei, mas vamos deixar, vamos ver, quando chegar lá a gente vê. Não, você não vai ver lá, você vai ver aqui. Porque se você não tem a proteção de Deus, você pode, a Bíblia diz assim, ainda que o ímpio faça o mal 100 vezes, e ele se dê bem, mesmo assim vale a pena servir a Jesus. Por quê? Porque eles não estão seguros em nada. Você diz, mas os ímpios eles estão ricos, eles estão bem, eles não estão nem aí. Então, até quando? Até quando? Até um avião despencar do céu? Até um tubarão morder e arrancar sua perna? Até um acidente de carro ceifar a vida deles? Eles estão em lugares escorregadios. A Bíblia diz que como um sonho, assim como um sonho, como um homem que se acorda do sonho, assim Deus se desfará deles quando acordar. Tipo assim, os ímpios serão como a moinha que o vento espalha. Ele pode estar seguro o que tiver, mas pode ser ceifado a qualquer momento, a qualquer instante. Então nós que temos essa fé e essa esperança em Deus, temos que fazer valer. Quer dizer, por isso a Bíblia diz, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa eleição e vocação. Porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Porque por aquela porta vem muitos chamados, mas Deus olha e escolhe aqueles que estão capacitados para a vida eterna. Aqueles, não esses aqui, que desprezaram, cada um foi para o seu negócio, cada um cuidando da sua vida, né? Um foi para um lado, outro foi para outro. Mas a gente tem que fazer de tudo, né? Vamos pegar, vamos fazer isso, vamos trazer gente para cá. Para quê? A gente está pregando a salvação, a gente está pregando para quem quer ser salvo, não é? Não vamos pegar qualquer pessoa para trazer para cá para fazer o quê? Quem dá o crescimento à igreja é o Senhor. E vamos continuar pregando a palavra de Deus, pregando essa palavra, porque um dia tudo isso vai acabar, e nós não podemos nos arrepender daquilo que nós fizemos, daquilo que Deus fez por nós. Amém? Meus irmãos, vamos se colocar de pé, vamos agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade, e lembrando disso, né, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? São chamados porque a oportunidade é dada a todos, mas a própria pessoa é que se exclui, né? Ela própria é que sabota a sua própria condição, porque ele não tem vocação para essa salvação. Então, poucos são escolhidos porque são poucos aqueles que o Senhor olha e acha neles aquilo que Ele realmente procura. Amém? Vocês querem passar aqui na frente, fazer uma oração?